Oi, medrosos, eu sou a Andréia Broio Oi, medrosos, eu sou o Maico Gomes. e a gente tá no nosso 16º episódio. Qual que é o tema de hoje, Mar? Espelhos e seus portais. Eu amo espelhos, assim, eu amo naquelas, eu tenho um medinho, porque eu sempre fico com aquela sensação de que alguma coisa pode passar atrás, mas eu acho lindo espelhos, principalmente assim, espelhos, aqueles espelhos bem trabalhados, antigos, que eu acho que são os espelhos que dão mais medo nas pessoas, né? Mas as molduras, tem uns espelhos que são obras de arte até, né? De tão lindo. Até pensando em obras de arte, né? Eu tava vendo essa questão de moldura, tudo teve um episódio que a gente fez, aquele da Lilith, que até estava na pesquisa, eu vi uma página da Janaína Carneiro. Ela é designer de joias, ela até fez um colar inspirado na Lilith. Ela se inspira em natureza, em elementais, dessa ideia do misticismo, energia. Então, todas as joias que ela fabrica é inspirado em alguma coisa e ela produz aquilo que, se você pegar e entregar um desenho para ela produz. Eu até estava querendo fazer. Lembra aquele sonho que eu tive que uma amiga me entregava uma tábua cheia de símbolos? Eu Sim. quero pedir para fazer um colar com um daqueles símbolos que eu sonhei. E ela faz. E, gente, é muito legal o trabalho dela. Depois vocês entrem lá. No Insta dela é Janaína Carneiro, underline oficial. Ela é designer de joias e, nossa, eu acho tão. Esse nome, ó. Ourivesária artística. Olha que difícil. É Nunca tinha muito ouvido legal o falar trabalho. Eu desse também não. nome. Vem de ourife, né? Que mexe com ouro, tudo. Então, ela faz várias joias legais. E se você tem algum desenho em mente, alguma joia em mente que você não acha em lugar nenhum, vai atrás dela, gente, que é muito bacana e ela pode fazer para você do jeitinho que você quer. E bom, vamos lá, vamos começar. Olha, sobre espelhos, essa semana aconteceu uma coisa muito legal. Sempre terça-feira, lá na página do Face, a gente anuncia todas as terças o próximo episódio do Pod. Então, essa semana, quando eu anunciei que a gente ia falar sobre espelhos, tiveram algumas ouvintes que mandaram relatos pra gente. Hoje a gente vai contar um relato. Vamos começar com um relato de uma ouvinte. É um relato muito interessante de uma experiência muito legal que ela teve com espelhos. Bom, e aí esse relato é da Beth Martins e ela fala que em 2005, 2006, ela tinha um primo que ele era frequentador de casas de antiguidade. Sempre ele encontrava tesouros nesses lugares. E ela teve que ficar com um móvel muito antigo para ajudar uma pessoa. E ela falou que o móvel era lindo. Bom, ela não queria ele de verdade, ela queria pegar e deixar ele com a pessoa depois, né? Mas ela recusou e teve que trazer ele para casa de qualquer jeito. Era um estilo de móvel barroco. Ele era meio verde e com um tampo da mesma cor em mármore. Um dia o meu primo falou: "Tem um espelho lindo que vai ficar lindo aqui". Eu vendo o valor não queria, mas acabei ficando com esse espelho. Veio da casa de um conde. Era lindo e nem estava estragado, estava em perfeitas condições. Um dia eu estava limpando esse espelho e assustei. Vi uma grande biblioteca muito antiga e um senhor muito distinto sentado em uma grande secretaria. Eram muito antigas as suas roupas. Tinham velas na secretaria e pela biblioteca, que era um espaço muito grande. Então, tipo, era um lugar assim, imagina um lugar bem rústico, assim, cheio, não tinha nem lâmpada, era vela, né? Bom, eu assustei e pensei, é a imaginação minha. Virei o olhar para a sala de jantar e voltei o olhar para o espelho. Estava tudo ali, com uma diferença. O senhor estava olhando para mim agora. Confesso, confesso que me arrepiou e não quis mais limpar aquele espelho. Pedi à senhora que fazia manutenção da casa, mas ela também tinha medo. A partir daquele momento, a minha casa virou um inferno. Barulhos, cadeiras se arrastavam na sala, armários abriam na cozinha e chegamos lá e nada. Tudo estava em perfeito lugar. Meus gatos, esses mudaram o seu comportamento. Miavam muito, saltavam pelas paredes, até em cima dos móveis altos. Eles iam e nunca tinham tido esse tipo de comportamento antes. Eles estavam bem agitados, assim, coisa que eles não tinham esse hábito mesmo. Até que um dia vi um sendo chutado por algo invisível e falei: chega. Tudo que colocava nesse móvel voava. Um dia eu disse ao meu irmão que trabalhava comigo: pega a chave e vai buscar o espelho em casa. Ele veio branco, que nem o papel. Quando tirou o espelho, voou sozinho as decorações do móvel.
Nossa, que medo, gente. Dizem que foram parar na sala. Ele veio cheio de medo. Peguei o espelho e coloquei no sol com sal grosso. Por 3 dias. No terceiro dia, exatamente, à meia-noite, ele estourou sozinho, ficando em 1000 pedaços. Bom, ele trouxe muitas coisas ruins para casa. Até bonecos ganharam vida. Fica para outra história. Por causa de todo o terror que eu vivenciei, fui estudar e hoje eu fecho portais e ajudo pessoas. Isso tudo ocorreu em Portugal. A Beth ainda continua falando que no trabalho dela ela também já fechou alguns portais e ela sabe bem o que ela fala. E os espelhos são portais. Nem todos são, mas alguns são. E tem uma tradição em Portugal que se tampam todos os espelhos até o 7º dia com um grande pano preto ou branco. Através desses portais vem de tudo, coisas muito ruins. Por isso é preciso ter cuidado com o que se faz na frente deles. Bom, nesse mesmo sentido, tem uma ouvinte chamada Andréia Lúcia. Ela fala que ela acredita que os espelhos realmente podem ser portais e tem que ter cuidado com o que você pensa na frente dele, porque ele pode transmitir essas informações e até informações de entidades que estão ali ao nosso redor. Então, ela fala que ela já viu alguma coisa ruim, alguma coisa estranha no espelho, e a partir do que ela viu e ouviu, ela prefere tomar muito cuidado com os pensamentos dela na frente dele. Olha que estranho, né? Tipo, 2 histórias. E realmente eu acredito que espelhos eles possam ser portais e muita gente relata que já viu coisas no espelho, né? Isso é também muito recorrente em filmes de terror, né? No caso eu falo porque eu curto bastante, né, terror, e eu lendo, né, sobre espelhos, sempre tem isso, né, de espelhos serem portais, conseguirem ver você como uma outra pessoa. Tem religiões, seja a bruxaria Wicca, que dizem que espelhos são portais, né? É muito recorrente isso. E também pode ser uma maneira de nós nos encontrarmos, seja em outros universos, né? Já entra uma pauta muito maior que isso, né? De multiverso, não é coisa somente de história em quadrinho, de filme, mas é muito louco, né? Se pensar assim que você pode ir para outros universos, não sei quais, né? Se são iguais a esse que nós vivemos ou se são completamente diferentes, com outras criaturas e tal. E no Feng Shui também tem muito disso, né? De você arrumar as coisas da sua casa para ter um máximo de energia boa que você possa trazer com essa crença do Feng Shui. E uma coisa que eu li é que quando no Feng Shui eles têm muito cuidado com essa coisa de colocar os espelhos. Sempre eles tentam colocar no lugar mais assim que eles sentido, que seja um local que não tenha como abrir um portal para outras dimensões. Acredito. Uma coisa que eu achei muito interessante também foi essa questão do sal grosso. Eu não sabia assim, eu já ouvi falar que realmente o sal, até muitas pessoas fazem, até eu mesmo já tomei banho de sal grosso. Eu, na dúvida, né? Porque não, acho que mal não faz. Uma vez eu até ouvi, tem um cara, eu nem vou comentar o nome dele aqui, mas tem um cara aí que fala que ele é médium. E ele uma vez estava falando esse negócio do sal, aí ele falou, que não tem nada a ver esse negócio de sal. E eu acredito que tem, assim, que o sal ele deva limpar, porque são tantas as religiões que falam de sal, e ela fala que ela colocou sal grosso, né? Ficou 3 dias, e no terceiro dia o espelho quebrou sozinho na meia-noite, tipo, um horário que é considerado um horário
energeticamente falando, carregado, né? Porque é um horário onde as entidades negativas, elas meio que estão à solta. Então, curioso, né? O espelho ter quebrado bem à noite. Achei bem interessante o fato dela trabalhar fazendo limpezas, desenvolver uma coisa nela, né? Ela acabou evoluindo o dom dela, que ela provavelmente já tinha. Talvez essa experiência que ela teve com o espelho até serviu, né, para ela poder começar a fazer esse trabalho dela com outras pessoas que estão passando por alguma dificuldade espiritual, energética. Então, tudo tem um motivo na vida, né? Interessante. Bom, uma ideia também dos espelhos é que os espelhos eles servem como objetos de adivinhação. Na Grécia Antiga, os espelhos mágicos eram usados pelas feiticeiras da Tessália, no século III a.C. Estas sacerdotisas escreviam suas predições com sangue. Espelhos também eram usados pelos speculari, uma ordem de sacerdotes da Roma Antiga, não, desculpa, Roma Clássica, que alegava poder ver o passado, o presente e o futuro nesses objetos. Essa tradição de usar os espelhos para fins mágicos é considerada com o nome de catopitromancia. Nossa, que nome difícil. Ou captromancia. Bom, deu no mesmo. A palavra veio do termo grego para designar o espelho. A prática não era exclusiva dos gregos e romanos e aparece em vários momentos da história em diferentes lugares do mundo. Então, essa ideia de que espelhos eram usados para ver presente, passado, futuro. Eu acho que tinha uns filmes, não tinha esses filmes que, tipo, a múmia, tal, que mostrava alguma coisa assim, essa ideia dos deuses gregos também, sempre tinha uma ideia que eles também utilizavam os espelhos, verdade. Agora que tava lendo aqui, eu fui me lembrando. Se eu não me engano, o Hércules tem algum episódio, ou a série, né, de desenho. Sim, do desenho, eu tava me lembrando do desenho mesmo. Que tem coisas com espelhos. E também faz até sentido, né, você pensando que espelhos são antigos pra caramba. E sempre, ao decorrer da evolução humana, sempre o espelho teve presente. É verdade. O conto de Edgar Allan Poe, William Wilson, contém um cenário baseado na época que Poe crescia fora de Londres, e o conto segue o tema do Doppelganger e é escrito no estilo baseado na racionalidade. É isso que nós falamos uns minutos atrás, que você olha para o espelho às vezes tentando procurar coisas que as pessoas veem, né? Tipo, sua mãe fala, você é bonito e tal. Mas você se olha no espelho tentando procurar aquilo. E nesse conto é como se ele estivesse buscando o que ele queria ser, mas só que ele não é. E ele cria tipo um ele, né? Que é essa versão que ele tanto procurava no espelho, que acabou criando vida. Então ele tem o que ele é e essa parte que ele procurava no espelho, que acabou criando essa outra criatura com as mesmas características físicas, conhecimento e tal, só que com as ambições e um jeito mal. Uhum. Sabe, eu pensei também assim na situação, mas aí muda um pouquinho, mas da situação daquelas pessoas que têm distúrbios alimentares, que eles até usam como uma forma de explicação mais didática para as pessoas conseguirem entender o que se passa na mente de uma pessoa que tem distúrbio alimentar, ela se olhando no espelho. Tipo, a pessoa tá magra, só pele e osso, mas ela se olha no espelho gorda. Então, assim, ela não consegue enxergar ela realmente. É muito louco, né? E é um reflexo idêntico, assim, né? Praticamente idêntico. Então, como que pode, né? Ela não conseguir se enxergar no próprio espelho. Faz sentido. Né? Lembra um pouco também essa ideia. Uma ideia de espelho também que a gente tem que
é muito utilizada é espelho dos deuses, né? Hoje em dia a maioria dos espelhos ela é feita de, eles usam alumínio em pó, mas os egípcios antigos eles produziam esses objetos com cobre polido. Para aquele povo africano, o cobre ele estava associado à deusa Hathor, a personificação feminina do disco solar. Hathor era a dona da beleza, do amor, do sexo e da magia. Os astecas faziam seus espelhos polidos a, a os astecas faziam seus espelhos polidos a obsidiana, um tipo de vidro vulcânico natural. Eles acreditavam que os espelhos estavam ligados aos deuses. Nossa, esse vai ser difícil. Tezcatlipoca. Eu não tá certo do jeito que eu falei, mas vai assim. Cujo nome significa espelho fumegante. Tezcatlipoca era o senhor da noite, do tempo e da memória ancestral. E para os astecas, usavam os espelhos para fazer a travessia entre a terra e o submundo. Nossa, você vê como que é antiga, né? Como que o povo antigamente também acreditava muito nesse misticismo entre os... Praticamente, né? Porque assim, o submundo, tal, essa ideia de você entrar em um outro mundo é uma outra dimensão, né? E é um engraçado que é recorrente isso, né? De ser portais. É muito louco, gente. Todo mundo fala, né? Alguma coisa de verdade tem que ter, né? Ou alguma coisa deve ter acontecido muito louca nisso. E também, né, os espelhos eles são usados em rituais. Seja para armazenar energia para poder fazer alguma magia, né? E também ele serve de elevação psíquica. Para quem faz uso da magia, acreditam que ele pode armazenar energias do luar para que a pessoa que esteja fazendo magia consiga armazenar essa energia para usar nos seus feitiços. Eu já tinha visto também, quando a gente viu o material para falar sobre as bruxas, tinha algumas questões sobre rituais utilizando espelhos, que aí falava que tinha que colocar uma vela na frente do espelho. Quando eu estudei misticismo, eu nunca tentei fazer nada com espelho, até porque eu tenho um pouco de... Depois daquela experiência que eu tive, né, do menino, eu sempre fiquei com um pouquinho de medo, assim, porque... eu não tenho também tanta curiosidade para abrir portais, eu não tenho, sabe, essa vontade, não sei o que vai sair dali, né? Então é melhor deixar tudo quietinho. Mas eu já ouvi falar assim, que eles utilizam muito espelhos para alguns rituais, sim, é recorrente, né? Eles usam também essa questão que você falou da lua, né, da energia. Na China, acreditava-se que os espelhos eles podiam concentrar e capturar, né, essa energia dos astros, principalmente da lua mesmo. E a lua ela é sempre mais utilizada, acho que a lua, por ter energia feminina, né, ela costuma ser mais utilizada. E houve inclusive um imperador cuja chegada ao cargo era atribuída ao poder dos espelhos. Xin Huang, o primeiro imperador da dinastia Qin, alegava no ano 25 depois de Cristo possuir um espelho que lhe permitia ver as qualidades interiores das pessoas que olhassem no objeto. Eu queria ter um espelho assim, mas assim, apesar que ver as qualidades, para mim, tipo, seria mais interessante ver as maldades da pessoa, porque eu acho que ia me preparar para o inimigo do que ver as qualidades. Eu acho que deveriam existir um desse para as pessoas, tipo assim, se conhecerem, para relacionamentos amorosos e tal, para você não correr o risco de... Mas a qualidade é lucro, né? O problema é o defeito que a pessoa tem. Mas eu acho, tipo assim, vamos supor, você está procurando uma qualidade, a pessoa é fiel, a pessoa é amorosa. Eu acho que vai eliminar, tipo, a pessoa é amorosa. Ela vai ser amorosa com um gato, um cachorro, e com humanos também seria a mesma coisa, não? Sim, verdade. Não sei se... Eu não sei se faz sentido, mas tem muita gente que procura, né? Idealiza uma pessoa realmente perfeita. Eu não acredito em pessoas perfeitas, né? Mas
Tem muita gente que idealiza mesmo um padrão de pessoa, igual esse dia eu tava vendo aquele programa 90 Dias pra Casar, e aí tem uma moça, acho que ela é da Rússia, ela é de algum Hungria, não lembro, mas ela tava procurando um namorado, enfim, e ela é bem exigente, a pessoa não pode beber nada, então os primeiros encontros ela não falava que ela não gostava de água, então a pessoa, quando ela marcava com a pessoa num bar, a pessoa ia beber e ela ficava puta. Então, assim, era uma coisa que pra ela já acabava ali o relacionamento, sabe? Nem ia começar. E ela, se ela tivesse esse espelho, ela já ia excluir boa parte disso, mas idealizando uma pessoa perfeita pra ela, né? Não tem como ninguém ser perfeito, seja fisicamente ou como a pessoa age e trata as outras pessoas independente de classe social e tal, né? Não, assim, não existe mesmo. E outra crença que é frequentemente na antiguidade era que os espelhos tinham a capacidade de capturar ou reter o que quer que eles refletissem, né? Para uso posterior. Essa crença antiga pode estar na origem do espelho que aparece no conto da Branca de Neve. Acredita-se que a verdadeira Branca de Neve tenha sido uma baronesa da Baviera, o maior estado alemão do século XVIII. O pai dessa baronesa teria casado novamente no ano de 1743 e a sua madrasta de Branca de Neve tinha uma preferência por seus filhos de um relacionamento anterior. Do novo marido, ela ganhou um espelho de presente. O objeto era conhecido como espelho falante. Dizia-se que os espelhos produzidos no vilarejo de Lohr, hoje na Alemanha, tinha tamanha qualidade que sempre diziam a verdade. Daí o nome na lenda, o espelho falante. Diz a madrasta que sim, alguém mais bela que ela, Branca de Neve. O tal do espelho não existe só no... O tal do espelho não só existe de verdade, como pode ser visto até hoje no Museu de Spessart, no Castelo de Lohr. Nossa, esse castelo deve ser muito lindo. Tem um castelo na Alemanha que é maravilhoso. E a Alemanha é cheia dessas histórias, né? E é umas histórias meio macabras. Inclusive, essa história da Branca de Neve, que é uma história baseada, né? A gente vai ter um episódio depois só sobre esses contos, porque esses contos de verdade eles são bem aterrorizantes, né? Não é nada de fofinho igual mostrou a Disney. E o da Branca de Neve é referência em espelho mesmo. Eles só fazem ficar fofo, né? Não, mas eu sempre imaginei isso, mas pro próximo episódio a gente comenta. Mas é muito interessante, realmente, o da Branca de Neve, ele tem essa referência, né? Porque todo o cenário, ele gira em volta do espelho de como o espelho ele é verdadeiro, né? Tanto que ele não tem nenhum pudor ali de falar, não é você, a mais bela, mesmo sabendo que a rainha era louca ali. Aí acaba acontecendo toda... as tragédias que acontecem, né? Falando em tragédia, também o espelho ele é muito associado à questão de sorte ou azar. Há inúmeras superstições em torno dos espelhos, por exemplo, 7 anos de azar para quem quebrar um espelho. Essa crendice também nós devemos aos romanos, né? E eles acreditavam que a vida se renovava em ciclos de 7 anos. Por isso essa questão do espelho quebrar, 7 anos de azar. E se você tivesse o azar de quebrar o espelho, a sua alma ficaria presa entre os cacos e não seria liberada até a chegada do novo ciclo. Mas sempre há formas de enganar as maldições. Se todos os pedaços forem enterrados no chão ou jogados nas correntezas de um rio, o seu azar seria superado. No Paquistão, por outro lado, quebrar um espelho, outro vidro em casa é um bom presságio, já é o contrário. A tradição diz que esse tipo de acidente significa que o mal está deixando a sua moradia e a boa sorte está chegando. Alguns atores de teatro acreditam que terão má sorte se deixarem outra pessoa olhar no espelho por cima de seus ombros, enquanto eles se arrumam para o espetáculo.
Os espelhos no palco são determinantemente proibidos por muitos profissionais. Há o medo de quebrá-los, amaldiçoando os atores e o próprio teatro onde a peça é encenada. Sem falar na antiga crença de que os espelhos são portais para espíritos malignos, né? Então a gente já vê a contradição. Eu sempre escutei essa ideia dos 7 anos de azar, e eu sempre fiquei com um pouquinho de medo disso. E eu já quebrei alguns espelhos na minha vida, então eu prefiro acreditar na sorte. Eu quebrei acho que eu tinha uns 10, 11 anos. Eu fiquei esperando, mas nunca chegou esses 7 anos de azar. Ou chegou e eu não vi Chegou passar. Você não percebeu, tipo, ficou ali no meio. E a gente vê, né, que essa parte de portais, deles conseguirem reter espíritos, sempre aparece, né? Seja há 400 anos atrás, ou 100 ou 50, sempre tá acontecendo. E também tem uma história que eu achei, mas não tem fontes, né, nem nomes, mas eu achei uma história interessante, foi contada no Reddit, que foi uma garota que ela comprou um espelho numa venda de garagem, e a partir daí ela e seus familiares começaram a ficar muito doentes. Ela entrou em contato com uma pessoa que trabalhava com as coisas paranormais. Quando ele foi visitar a casa, ele acabou examinando o espelho, que era um espelho antigo, assim, essas molduras muito bonitas, né, e antigas. E ele falou para ela que havia uma entidade presa naquele espelho. E que aquela entidade meio que se alimentava da saúde das pessoas, da energia, como você queira nomear. E ela pegou esse espelho e se desfez dele. Ela colocou em um galpão. Nos Estados Unidos tem, que você aluga, né? Você guarda as coisas e tranca com um cadeado e fica lá. E depois disso e de uma limpeza que ele fez na casa e no espelho, as coisas voltaram ao normal. A saúde dela e dos pais, ela acabou perdendo uma gata, mas os outros 2 foram poupados, né, da morte. Nossa, eu acredito, assim, que eu esqueci como é que é o nome, mas quando o médium ele encosta em um objeto e ele sente a energia daquele objeto só, sabe? Tipo, igual tem, a pessoa morreu, vai pegar uma caneta do falecido, aí a pessoa segura essa caneta, ela não sabe nada, mas ela começa a falar a vida do cara. E a pessoa era assim, assim, assado, e o espelho, ele tem essa ideia do reflexo dele, né? Aí se a gente imagina se tudo que passa na frente do espelho fica registrado de alguma forma, né? E outra, esses rituais também, eu acredito que devam existir rituais que prendam, sim, entidades, espíritos malignos dentro do espelho, em algum ambiente ali, sabe? Deve ter algum relato, alguma coisa, um arquivo em algum lugar falando, que a gente não encontrou, mas com certeza tem, né? Até porque tem vários filmes, né, que mostram essa questão de feitiço e o espelho sendo utilizado, porque o espelho também ele é como se fosse um objeto mágico, né? Os espíritas usam. E essa ideia, inclusive, ela remete à ideia de prisão de almas mesmo. Na Inglaterra, na era vitoriana, quando o morto ele era velado, antes de ser levado ao cemitério, todos os espelhos da casa eram cobertos com tecido. Aí até lembra o que a Beth falou, né? Que em Portugal eles também têm o hábito de cobrir os espelhos com tecido preto, né? E eles cobriam os espelhos com tecido e acreditava-se que a alma da pessoa morta poderia ficar presa nos espelhos se não cobrissem eles. E essa prática não era adotada só na Grã-Bretanha, mas também na América do Norte, na China e na ilha de Madagascar, na região da Crimeia e em Mumbai, na Índia. O costume ainda é mantido por algumas famílias judaicas durante o Shiva, o luto de uma semana no judaísmo. Então, assim, eles têm muito medo. Então, quando a pessoa morre, eles já tampam tudo, porque eles acreditam que a pessoa
tipo, pode ser puxada, né, e ficar presa nesse portal, sem ritual mesmo, tipo, o simples fato do espelho estar ali naquele momento já vai arrastar aquela alma, né. É uma coisa que eu nunca vi assim parado para pensar, é que isso não é muito comum no Brasil, né? A gente não tem essa Cultura. Eu não sei, é, talvez no interior, será que tem? não O sei. pessoal mais antigo do interior, nas casas, assim, eu acho que talvez o pessoal mais antigo pudesse ter trago isso, mas eu acho que deve ter se perdido, né, durante o tempo. Então, uma coisa que a gente não é acostumado a fazer isso, né? Eu nunca havia ouvido falar, a não ser em filme ou em alguma história, mas eu meio que sabia, sabe? Eu tinha conhecimento que existiam essa coisa de espelhos conseguirem prender almas, espíritos, e eu acho interessante, assim, de uma coisa que eu nunca fui instruído, né? Nunca fui contado, eu tinha esse conhecimento sem mesmo saber dessa cultura. Ó, pode ser vidas passadas, uma memória de vidas passadas. E tem uma história que é de um cara que chama... Tem um espelho que chama Gettysburg Haunted Mirror, que seria o espelho assombrado de Gettysburg. Guias de visitantes mulheres estavam sendo agredidas por algo que não era natural e apontavam um velho espelho do século XX como sendo assombrado. Adam Berry e a Amy Bruni do programa Kindred Spirits começaram a pesquisar sobre o espelho, as características, né, a moldura e tudo mais. E eles descobriram que por volta de 1910, um homem chamado Clarence Collins, ele agenciava mulheres, né? Famoso, o cara cafetão, né? Uhum. Ele era um homem desprezível, sabe? Ele batia nas mulheres e tudo mais que a gente sabe, né? Como acontecia em 1910 e acontece hoje em dia ainda. E ele era muito agressivo com as mulheres. Ele sempre estava agredindo elas com palavras ou nas vias de fato. E esse cara, ele acabou sendo assassinado num porão desse cidade. E ele acharam o corpo dele e tinha esse espelho, né? Que era muito grande, muito bonito. E nos anos 2000 já, né? Essa cidade, que era, naquela época, era em 1910, era tipo uma cidade pequena, mas ela era mais para minérios, seja de ouro, prata. E então ela acabou virando uma cidade fantasma. E ela era visitada por pessoas, né, guias e tal. E a agência começou a receber muito esses reportes, né, de as pessoas, mulheres, né, serem agredidas, mordidas e várias outras coisas. O Adam e a Amy, eles fizeram uma sessão para ver a aura do espelho, das coisas que ficavam naquele subsolo onde aquele cara foi assassinado. Teria o espelho supostamente pego o espírito dele. E a Amy, ela acaba vendo um homem na década de 1910, e ela fala que é uma presença muito ameaçadora e agressiva. E na câmera que eles estão gravando o programa, você consegue ver uma silhueta
de um homem, aparentemente. Essa imagem é pegada do espelho e a Amy acaba saindo daquele transe que ela estava, que ela falava, né, das coisas que ela estava vendo, e eles conseguem fazer uma espécie de exorcismo no espelho e supostamente não teria tido mais ocorrido essas coisas de agressão com as mulheres que passavam por lá, que era especificamente mulheres, então eles ligavam muito essas agressões seriam de espírito, né? A esse Collins. Nossa, mas que inferno! O cara infernizou em vida, inferniza em morte ainda. Nossa, você vê como que realmente tem gente que nasce e morre com a maldade, né? Não tem como. Uma vez eu até estava lendo lá sobre o Zodíaco, que ele falava assim, que as pessoas que ele matou iam ser, né, quando estavam tentando decodificar lá, né, aqueles códigos dele, e quando codificaram aí saiu isso, que as pessoas que ele matou iam ser escravos dele no pós-vida, já eram todos, imagina se isso fosse verdade, que coisa horrorosa, tipo, a pessoa já morreu na mão de um psicopata e ela pega e morre e ainda fica ali na mão dele. É igual uma vez eu vi um episódio do Supernatural que na estrada, aí aparece uma mulher pedindo socorro, eles tentam ajudar ela, tudo, e no final mostra que, na verdade, aquela mulher, ela tinha morrido, e todo ano ela ficava na mesma situação, fugindo do psicopata que matou ela. Inclusive, esse episódio toca uma das minhas músicas prediletas, que é a House of the Rising Sun, do The Animals, que toca sempre no rádio, quando o velho assassino saía pra... É, verdade. E só mais um adendo a essa história do espelho. Tem no YouTube o programa na íntegra, chama Gettysburg Haunted Mirror. Se você pôr no Google também, ou no YouTube, você consegue assistir o programa. É muito legal. Uma ideia também que a gente tem dessa coisa de mal, né, ficar ali no espelho e vir te pegar, é a Blood Mary, né, que também associada à ideia da loira do banheiro, né, que ela também utilizava o espelho. E nessa brincadeira, ela funciona melhor durante falam, né, que funciona melhor durante a noite, uma noite de tempestade ainda, bem específica, e consiste em apagar todas as luzes do quarto e ficar diante do espelho com uma vela acesa na mão. Olha a ideia da vela acesa na mão na frente do espelho. Gente, eu não tenho coragem de fazer isso, nem fuderam. E você girar o espelho 3 vezes, Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. Então, quando menos esperar, ou melhor, quando o seu corpo e a sua psicologia decidirem te pregar uma peça, você verá tal Blood Mary, ou a Maria Sangrenta, né, ao seu lado no espelho. Ou pelo menos é isso que diz a lenda, que faz parte do folclore ligado ao Halloween nos países anglo-saxões. E eu tenho muito medo, sabe, dessa ideia assim, do espelho, de ficar invocando e... Ai, gente, eu acho isso muito... Isso eu teria medo de fazer, sabe? É uma coisa assim, uma brincadeira, eu acho que tensa, porque vai que aparece. E outra, uma vez, eu tinha muita mania, não sei se alguém aqui tá me escutando também já teve isso, mas eu achava muito esquisito isso em mim. Mas eu não tinha computador em casa, e eu não tinha também, na época também nem era a internet como é hoje, as coisas eram muito mais lentas, né? Então, como eu tinha muito tempo livre, não tinha nada pra fazer, às vezes do nada, eu tava me olhando no espelho, eu parava, ficava congelada ali, me olhando. E às vezes eu ficava me olhando bem no fundo dos meus olhos. E era como se meu rosto começasse a mudar, sabe? E eu ficava com medo até, porque parecia realmente que meu rosto estava mudando. Era como se entrasse em um estado de transe ali. E eu ficava pensando, por que eu faço? Era adolescente, né, gente? Hoje eu não fico fazendo mais essas coisas, mas se alguém já fez, comenta aí, porque eu acho que, eu não sei se eu tava meio doida, mas eu perdia horas da minha vida, minutos fazendo isso, me olhando, até eu começar a ficar com medo, aí eu parava, mas era como se fosse um transe mesmo, eu ficava ali paradinha, talvez seja até uma forma de meditação, não sei, mas era uma coisa que no final de tudo me dava um desconforto.
A única coisa que eu fico olhando no espelho muito é as minhas olheiras. Chega a dar, dá medo de ficar olhando assim, parecendo um panda. Às vezes eu fico uns 5 minutos só olhando as olheiras e falando, meu Deus, o que as pessoas devem achar Tem que fazer igual o Eduardo Mãos de Tesoura, quando ela leva ele pra casa e ela, vamos passar uma base aqui. Ah, é verdade. É verdade. Na próxima vez que eu for pra sua casa, eu vou levar um tubinho de base pra você não vai mais sofrer com isso, tá? Eu preciso usar. Aí eu vou amarrar. Ai, que você não tem cabelo, né? Eu não tenho cabelo, cheio de olheira. Ainda bem que tem. Eu ia falar que não tem olho, mas ainda bem que tem olho. Não, olho tem. Tem também, né, a conhecida histórias dos vampiros e os espelhos, né? Algumas culturas acreditam que os espelhos refletem uma natureza interior ou a alma da pessoa. Essa crença antiga está na origem da lenda a qual os vampiros e outros demônios não têm reflexo no espelho. O que aconteceria de fato desses seres mortos-vivos não teriam uma alma, né? E eu acho que, eu não sei, faz sentido, mas não sei se para todo mundo faz. Eu acho que, vamos supor, se existe vampiro, por que eles iam se deixar passar assim tão fácil? Ah, olha, uma pessoa não tem reflexo, a pessoa reflete a silhueta da pessoa e a pessoa não consegue ver. Eu acho que essa é a coisa mais fácil, né, de ser encontrar um vampiro, um demônio. Se caso existam, eu acho que poderia ser tipo uma mentira plantada, sabe? Pra ninguém conseguir desvendar a existência. Tá vendo? Ó, eu tenho um reflexo, eu não sou um vampiro. Mas na verdade a pessoa verdade, com certeza. E tem uma ideia muito legal, né, do espelho sendo utilizado. Uma das pessoas que mais utilizaram essa ideia de espelho como portal de magia para se comunicar e tal, foi aquele John Dee, né, que ele era, acho que, conselheiro da Rainha Elizabeth I. Eu, particularmente, eu tenho um carinho muito grande pela Elizabeth I, por causa da mãe dela, da Ana Bolena, porque eu era apaixonada pelo The Tudors e eu adoro a Ana Bolena. Então, assim, eu criei um carinho muito especial pela Elizabeth. E fala isso, né, que ela teve na corte dela esse cara que ele mexia. Só que o espelho dele era um pouco diferente, era o espelho negro, e esse espelho ele ficou bem conhecido. E falam, né, sobre esses mistérios do espelho negro. Um dos contos mais aterrorizantes de um suposto espelho assombrado nos tempos modernos gira em torno de um tipo de espelho usado para observar, ou seja, usar certas superfícies geralmente reflexivas para obter informações divinas do mundo espiritual. Uma forma de observação envolve o uso do que é chamado espelho preto, essencialmente um espelho que teve a sua superfície revestida com uma tinta preta para torná-la opaca ou escura. Se alguém sabe o que está fazendo, pode supostamente entrar em um transe e olhar para a superfície negra, onde os espíritos aparecerão para eles e até se comunicarão com eles, da mesma forma que um tabuleiro Ouija é usado. Alguns consideram que é uma maneira bastante perigosa de entrar em contato com o mundo espiritual, já que o espelho preto ele age como uma espécie de portal. E há muito pouco que se possa fazer para controlar o que entra ou sai dele. Aqueles que usam os espelhos negros dizem que eles acabam tendo enxaquecas ou outros problemas de saúde e chegam até a ver demônios, terem pesadelos e experimentam atividades paranormais bem violentas. É um desses espelhos negros ameaçadores que um dia chegou na posse de um museu viajante do paranormal. É um museu que ele é como se fosse, é uma van, é como se ele ficasse dentro de uma van, um trailer, sabe?
E aí ele vai passando pelos estados e dentro desse trailer, desse museu viajante, ele contém esses objetos, né, mal assombrado. Bom, segundo Greg Newkirk, proprietário do museu, eles foram abordados um dia por uma mulher que se chamava Sarah, cuja mãe havia comprado o espelho em um evento de observação em uma convenção para médiums. De acordo com essa mulher, a sua mãe ficou obcecada em usar o espelho o tempo todo. Constantemente ela entrava em transe, olhando para dentro, a ponto de se tornar bastante preocupante. Tipo, eu me lembrei de eu parada lá, sabe, olhando o espelho, sei lá por quê. Bom, a mulher pediu para ver o espelho e descobriu que a sua mãe o havia coberto e trancado ele num armário, chamando-o de mal, que ele estava ali porque ele era um espelho ruim. Bom, sem saber o que fazer com isso, Sarah entrou em contato com o Newkirk e ofereceu-se para doá-lo ao museu. Curiosos, os Newkirks, a família Newkirk, eles o colocaram em sua coleção e, considerando que estava cercado de vários outros objetos assombrados ou amaldiçoados, eles realmente não pensaram muito nisso, porque um a mais, um a menos não vai fazer muita diferença, né, afinal de contas. Bom, no entanto, esse objeto em particular provaria ser muito mais do que eles esperavam. As coisas começaram a ficar bem estranhas. Quando a colocaram em exibição pública pela primeira vez em um evento paranormal, onde um visitante veio à frente querendo experimentar, de acordo com o Newkirk, eles geralmente permitiam que os visitantes do museu tocassem ou experimentassem vários objetos em exibição. E ficava isso por conta do risco dele mesmo, da pessoa que estava ali curiosa. E assim eles deixaram a mulher vir e dar uma olhadinha ali, né? Que ela estava curiosa com o espelho. Ela supostamente deu uma olhada no espelho e depois bateu com uma expressão aterrorizante, alegando que ela tinha visto seu próprio cadáver em decomposição olhando para ela e saindo em um estado de putrefação antes que ela pudesse ser questionada. Bom, isso impediu quase todo mundo de experimentar o espelho depois, né, desse ocorrido, e o objeto passou a ser chamado de The Dark Mirrors. Alguns eram corajosos o suficientes para experimentá-lo e tiveram experiências igualmente voláteis com o espelho, dizendo que viram algum tipo de coisa terrível dentro do quadro, e assim o que decidiu que era melhor parar de permitir que as pessoas ficassem usando ele, pelo menos por enquanto, para que ele pudesse imaginar o que estava acontecendo. Ele próprio se recusou a investigar, pois estava começando a suspeitar que esse objeto era potencialmente muito perigoso, mas afirmava que tinha a sensação distinta de que isso o atraía, de certa forma. Então, assim, ele queria se livrar, mas ele não se conseguia. E diz ele, o espelho não era o mesmo quando o trouxemos para casa, ou talvez não fosse. Depois que desempacotamos a nossa coleção e devolvemos os itens aos seus lugares habituais, comecei a perceber olhando para o espaço onde estava o espelho, e quando voltei à consciência, percebendo que estava olhando para o espelho coberto o tempo todo, eu comecei a sentir um forte desejo de ficar olhando para ele o tempo todo ali, para aquele vidro preto. Talvez eu tivesse o subconscientemente perplexo com os relatos perturbadores daqueles que olharam, mas eu não pude deixar de sentir que o espelho queria que eu usasse. E se a própria mente estava pegando essas peças em mim ou não, eu acabei resistindo. Bom, o Dark Mirrors foi logo exibido novamente e as pessoas foram novamente autorizadas a olhar para sua superfície. Embora tenha sido avisadas contra ele e mais relatos de experiências estranhas tivessem aparecido, algumas pessoas não viram nada. Outros viram algumas formas distorcidas, massas negras ou figuras demoníacas. Outros, porém, se viram mais deformados, murchos ou distorcidos, ou até mortos. E outros ainda tiveram visões tão horríveis que provocaram ataques de pânico nas pessoas, e as testemunhas se afastavam do objeto quando isso acontecia. Algumas dessas testemunhas também descreveram sentir algum tipo de corrente elétrica fluindo através delas enquanto elas seguravam os espelhos, dores de cabeça, tonturas, e teve um caso de uma mulher que disse que a sua boca se encheu com um gosto de sangue. Bom, os animais também não chegaram perto. Como gatos de Newkirk ficaram bem longe dele e frequentemente eles olhavam para o espelho com um sinal assim de confusão. E parece que toda noite, embora os espelhos estivessem cobertos, sempre de manhã
o véu aparecia removido do espelho, como se alguém tivesse tirado. Quando o Newkirk montou a câmera para mirar no espelho à noite, o cartão de memória era misteriosamente apagado todas as vezes. Esses incidentes com o espelho continuaram e pareciam ficar mais intensos com o passar do tempo. Os investigadores paranormais que vieram examiná-lo foram feitos crentes quando encararam para ver todos os tipos de coisas assustadoras que incitavam, né, tudo que o pessoal falava, desde palavrões e terríveis visões, e supostamente tende a surtar sobre todo mundo que ousasse olhar para ele. Para piorar as coisas, Newkirk afirmou que a mera presença do espelho parecia ampliar as propriedades dos outros objetos mal assombrados em sua posse. E tudo isso foi suficientemente para fazê-los decidir o espelho da tela e mantê-lo firmemente embrulhado e trancado em um baú com crucifixo e rosário. O que está acontecendo com o Dark Mirror? Por que tem uma atividade tão intensa ao seu redor? Bom, Newkirk deu seus próprios pensamentos sobre o assunto, dizendo: depois de entrar na pose do Dark Mirrors e assistir a centenas de pessoas que tiveram as suas próprias experiências terríveis enquanto o usavam, acreditamos que a peça não seja exatamente assombrada por si só, mas o objeto parece se alimentar da intenção humana, do medo. No começo, o The Dark Mirror era apenas um objeto com uma história intrigante, mas quando começamos a alimentá-los com um fluxo constante de pessoas passando por experiências assustadoras, ficou muito mais fácil ver o espelho era afetado com toda essa tensão, com toda essa energia. A mãe da Sarah levou várias semanas para ter essas sessões individuais e regulares de observação, para que as suas intenções com o espelho chegassem à tona. Então, assim, não foi tipo só ela olhar e acontecer, passou um tempo. Parece que isso intensificou tudo no ambiente, né? Tipo, potencializou. É como se o Dark Mirror tivesse agido com um tipo de bateria. Depois de cada evento, o fenômeno com o espelho exibisse, ficava um pouco mais difícil de ignorar, porque cada vez ficava mais forte, como se ele se alimentasse daquelas pessoas que ficavam ali, e ela sugasse energia, levando a acreditar que, ao permitir que os corajosos e curiosos que olhassem o espelho sem mencionar isso em algum dos lugares mais assombrados do mundo, fornecendo uma carga energética para o espelho. Então, assim, ele estava começando a se sentir na obrigação de falar para as pessoas que olhavam para o espelho, que aquele espelho dava uma sugada nelas, né? É. Bom, por tudo isso, o Newkirk se recusou a se olhar no espelho, óbvio que ele é esperto, né? Ele não vai querer fazer isso, depois de mantê-lo trancado por algum tempo. Foi para a estrada mais uma vez, exibição, mantido, trancando quando não estava em uso. Então ele só ficava ali quando tinha exibição, depois ele trancava e ninguém olhava. Ainda não se sabe se mostrá-lo novamente é uma jogada sensata, mas parece haver mais do que as pessoas suficientemente, supostamente, se arriscam a experimentá-lo. Parece que existe algo a mais, não é só isso. O espelho ele tem uma força a mais, porque ela mexe os outros objetos também do museu dele. Então ele não sabe o que acontece, ele não sabe se é o medo das pessoas, ou é o espelho, ou é toda essa egrégora, né, que surgiu em volta do espelho, que alimentou, né, tudo isso, toda essa lenda em volta desse espelho. Mas o espelho negro, ele realmente ele tem uma ideia de querer é mais utilizado realmente para essa coisa espiritual, diferente do espelho que dá o nosso reflexo. E também tem essa superstição de espelhos em quarto, né? E muita atenção quando você for usar um espelho num quarto em que você dorme. Ele não deve ficar de frente para a cama, já que reflete assim os pés de quem está deitado e é um sinal de má sorte. O espelho também altera o equilíbrio energético do ambiente e também pode prejudicar o sono, trazendo estresse, agitação ou insônia. Por isso é ideal que o espelho fique dentro de um armário ou que aponte para um local longe da cama. Caso não seja possível mantê-lo assim, deve ser coberto com um tecido antes da hora de dormir, né? Nesse quesito,
temos mais uma dica no Feng Shui, né? Novamente, que nós já comentamos mais cedo. Os espelhos ovais são ótimos para quarto de casal e eles reforçam a fidelidade e a união dos parceiros. É curioso. Essa questão do espelho no quarto eu sempre ouvi. Realmente, eu sempre escutei. É igual a história da cama na frente da porta, por causa do pé. Aí eu nunca entendi. Aí depois me falaram, porque quando estão velando a pessoa e você entra, aí você já dá de cara com o pé dela. E essa coisa do espelho também, fala que não é bom ter o espelho de frente para sua cama. Eu nunca gostei muito, justamente por causa dessa história de ter espelho em quarto. Foram poucas as vezes que eu tive espelho em quarto, hoje em dia eu não tenho. Inclusive eu tenho a casa da minha amiga, né? E ela tem aqueles guarda-roupas que a porta é de espelho, né? E a porta é gigante, o guarda-roupa inteiro é espelhado. E eu fico, nossa, você... E o guarda-roupa dela fica na frente da cama dela. Aí eu comentei, eu falei, você não tem medo de dormir com esse espelhão na frente da sua cama? Aí ela, não, por quê? E ela não sabe essas histórias. Ai, eu fui contar pra quê que eu fui contar? A bichinha ficou com medo. Ai, mas assim, eu não tenho coragem, não gosto. Até porque essa sensação de você estar num ambiente, você vê ele pode ser útil e não ao mesmo tempo, porque ele dá mais terror de você imaginar que tem alguém num ambiente ali, que você consegue ter uma visão mais panorâmica com o espelho. Dá tempo de você fugir ou não, né? Se a pessoa tá muito perto de você. Quando você olha, eu sempre fico com essa impressão. E espelho em quarto eu evito. E chegando à parte das recomendações, tenho 2 filmes. A história é sobre espelhos, né? E O Espelho, de 2013. É uma história sobre um espelho que ele é amaldiçoado, retém espíritos malignos. No filme não fica explícito o que é, mas é alguma entidade maligna, né? E o filme passa a seguir os 2 irmãos, já na idade adulta, atrás de destruir esse espelho. E aí a narrativa do filme acompanha eles já adultos e eles quando eram crianças e mudaram para essa casa onde tinha esse espelho. E esse espelho meio que faz a pessoa agir estranho, né? Parece que está possuído. E esse filme, ele é muito bacana. Ele tem o terror dele que é feito. É um terror que não precisa, sabe, de coisa pulando na tela. Essas coisas que são recorrentes em filmes de terror, né? Jump scare e tal. E essa história é muito bacana. Espelho, que é um dos principais, né? Ele é bonito pra caramba, é um espelho enorme, deve ter uns 2 metros e pouco. E é um espelho muito bonito, ele tem uma moldura bonita, mas ele também é meio bizarro, assim, sabe? Eu não sei se é porque o filme já te falar o espelho, aí já cria uma aura de amedrontamento e tal. Mas é um filme muito bom, recomendo. E também tem o Príncipe das Sombras, de 1987, que é dirigido pelo John Carpenter, que é sobre uma igreja que está fechada há décadas e que descobrem que ela guarda, como se fosse como se fala, uma cápsula que tem um líquido verde brilhante, e são chamados cientistas para ver o que tem dentro daquela cápsula. Vai passando o filme e tem as pessoas dessa unidade que é mandada para lá para fazer pesquisas sobre do que é feito e tal, essas pesquisas da parte científica, né? O espelho é usado muitas vezes, né, como portal nesse filme. E ele tem essa coisa de ser um portal que dá para outra dimensão, pode ser o inferno e outras vezes não. E
É um filme muito legal, é um filme que tem até fazendo uma participação especial o Alice Cooper, que ele faz uma das pessoas que estão possuídas e tem uma das melhores mortes de filme com uma bicicleta sendo como arma, que é usado pelo personagem do Alice Cooper, que é muito bacana ver. E é um filme muito legal, é um filme meio assim, meio triste, no final, mais triste porque você fica meio chateado. Eu fiquei. Não sei se vocês que já assistiram, que vão assistir, vão ficar. E a recomendação de filmes, somente esses dois. Eu vou recomendar o filme Nós, de 2019, do Jordan Peele. E esse filme eu achei muito interessante, que mostra uma família, né? E tem a mãe, o pai e os dois filhos, uma menina e um menino. E eles, a mãe, ela vai para um parque de diversões que ela já frequentou quando ela era criança. E tem um determinado momento que ela entra na casa de espelhos do parque, né? Que tem aqueles espelhos que deformam, né? Aí você olha em cada espelho, você se vê de uma forma. E em um dos reflexos ela vê ela, mas como ela tá na casa dos espelhos, né? Ela é difícil de distinguir ali, fica uma coisa estranha. Enfim, parece que abre ali um portal, alguma coisa, e um daqueles reflexos dela sai e consegue ir atrás dela e da família dela. E esse reflexo não tem só ela no reflexo, né? Vai vir junto com o reflexo dessa mulher a família inteira dela, o marido e os filhos. Só que eles são diferentes. Eu achei uma coisa muito legal que eu gostei desse filme, são os olhos, sabe? Aqueles olhos assim esbugalhados, secos, parados, olhando assim. Aquilo me deixou muito assustada. E a forma como eles são rápidos, essa família que tá presa no espelho, né? Que eles saem, eles são rápidos, eles começam a perseguir a família dessa mulher. O filme é bem tenso, assim, ele dá aquela sensação de tensão o tempo inteiro, porque você fica com medo da família ser machucada por aquela outra família que é uma cópia deles. É como se fosse, eu fiquei naquele misto entre Doppelganger e também entre universo paralelo, mas me lembrou muito. Eu sei que provavelmente o Jordan, ele não teve ideia, não deve saber que existe isso aqui no Brasil, talvez, que é o Sete Além, né? E eu me lembrei na hora do Sete Além, como se fosse esse universo da gente tá nesse universo, somos nós, só que de uma forma muito mais carregada, muito mais tensa, de uma forma diferente da nossa, né? Então, assim, esse filme, ele me deu muita atenção, mas eu achei ele um filme maravilhoso. Eu gostei muito desse filme. E é a minha indicação, eu tenho uma indicação de programa para vocês, que é do programa Museu Mal Assombrados. E ele é um museu que ele mesmo tem, ele tem vários objetos mal assombrados nesse museu dele. E um desses, óbvio, que é um espelho lindíssimo que ele tem lá. E ele começa o programa contando a história desse espelho, como que ele adquiriu o espelho, a pessoa que entregou o espelho para ele. E em cima dessa história verídica, eles fazem uma simulação, né? Mas com algumas coisas mais... eles inventam algumas coisas ali, mas é muito interessante. Conta a história de uma violinista e ela tá fazendo um treinamento, que ela vai fazer um teste aí para entrar em uma orquestra. E nisso a tia, ela tá morando na casa da tia com a prima, e a tia ganha um espelho de herança. E esse espelho, por um acaso, ela herdou esse espelho de um tio que era o cara que fez o primeiro filme, isso na história real, tá? Foi o cara que fez o primeiro filme do Drácula. E morreu, parece, assassinado. E esse espelho tava no quarto dele quando ele foi morto. Eu não tenho certeza se é esse, mas é um ator. Depois eu vou puxar o nome, que eu vi na hora, eu esqueci de anotar. Mas aí ele fez esse filme e ele morreu assassinado, e o espelho tava lá e ficou de herança para essa mulher. E ela fala que várias coisas esquisitas aconteceram. E na simulação que eles fazem, existe a história dessa violinista. Aí a tia ganha, na história eles mantêm a história que ela ganhou esse espelho do tio, que foi o ator que fez o Conde Drácula. Só que ele não era só ator, ele era artista em diferentes áreas. Ele escrevia, fazia várias obras e era sempre envolvido com essa história de terror. E aí a menina, ela começa a ter umas visões, né, através desse espelho. Aí tudo se envolve. E aí ela começa a ter visão
do que aconteceu com o tio, né, no caso esse parente distante, que foi morto. Ela começa a ver, e me lembrou inclusive até a história da Beth Martins, que ela fala que através do espelho, né, no relato dela, ela viu uma biblioteca, ela viu um senhor distinto com velas no lugar. É como se ela estivesse vendo o ambiente que o espelho refletia. E a menina, ela via exatamente isso, o ambiente que o espelho refletia. Inclusive, ela chegou a ver a cena do homicídio. Então, é muito interessante. E de série, né, Supernatural, que eles sempre têm um tema pra gente, pra oferecer pra gente, e eles fizeram um tema sobre a Blood Mary, e aí aparece a questão do espelho, aí mostra a questão da lenda, né, e os roteiristas do Supernatural, eles tocaram no íntimo, né, dos espectadores com esse trama bizarro, que aí mostra o episódio, o Sam e o Dean, eles precisam procurar uma loja de antiguidades e o espelho pode quebrar a maldição do fantasma, né? Que é o fantasma da Blood Mary. Então eles começam a ir atrás desse espelho, né? Em diversas lojas. É bem interessante esse episódio, eu gostei. Esse episódio eu acho que pra mim é um dos mais que contém terror, assim, de todas as temporadas. Assim, tem as partes, né, que tem a Blood Mary, invocam ela, e eu acho um top 3, assim, que realmente pode dar medo, sabe? Eu lembro, se não me engano, de uma cena do Sam com os olhos sangrando, se não me engano. Isso mesmo. Né? Então eu vi, é que eu não lembro exatamente do episódio todo, mas é bem interessante para recomendar porque Supernatural é sempre muito bem feito, eu gosto bastante. Sim. E é isso, Mal, você tem mais alguma coisa para acrescentar? Não, só queria agradecer a todo mundo que assistiu até agora. Que você puder nos avalie, seja aqui no Spotify ou se você está escutando no YouTube. Nos avalie, se inscreva e até a próxima. Isso aí, gente. Se inscreva no nosso canal. Toda semana a gente vai subir os vídeos. Nos avalie com as estrelinhas no Spotify, porque vai ajudar muita gente aqui. E no YouTube, nos dê o joinha, porque também, se você gostar, é um feedback pra gente. E se você tiver algum relato, compartilhe, porque vai ser um prazer compartilhar a sua história. Se você quiser apoiar nosso projeto, você pode apoiar através do nosso Pix, pelo nosso e-mail mentesemedos@gmail.com. E é isso, gente. Até o próximo episódio e beijo. Até semana que vem. E beijo pra Beth, né, que mandou aqui o nosso relato. E pra Andréia Lúcia, né, que também fez os comentários sobre as experiências dela. Meninas, muito obrigada. Adorei os comentários, o relato. E beijo, gente. Até a próxima.